Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natan, eu sou membro da Escola do Sentido e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre valores. O que são valores? Quais são os tipos de valores? Vivemos numa sociedade sem valores? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. E pessoal, agora vamos tentar entender um pouco o que são valores. É muito interessante a gente partir um pouco da ideia da logoterapia que estabelece que isso é um ponto muito diferencial da logoterapia e de outras abordagens. A logoterapia ela vai muito contra a noção de que valores são noções subjetivas. Claro que há um contato subjetivo com os valores, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, para a logoterapia, há a noção de que valores são realidades objetivas, que nós conseguimos perceber elas como exteriores a nós. E não só isso, que nós somos de alguma forma afetados por essas realidades. E é muito interessante a gente entender, por exemplo, um valor como bondade ou valor de coragem. São valores que nos afetam, são valores que de alguma forma mexem com a gente e nos movimentam. Isso, inclusive, está muito relacionado à visão de homem da logoterapia. Então, quando a gente percebe que esses valores nos afetam, a gente já entra em outra parte muito importante. Se tem também, muitas vezes, uma noção que na logoterapia se combate, é a ideia de um homem que se move por valores, mas de uma forma quase que meramente racional, sendo que não é bem assim. A logoterapia entende que, é claro, que a percepção dos valores perpassa a nossa racionalidade, mas ela não se restringe a uma vivência racional de valores, mas sim também uma vivência afetiva deles. E é interessante a gente mencionar que valores não são fatos, digamos que nos afetam de forma uniforme. Eu falei de valores de bondade, de coragem. Apesar desses geralmente moverem as pessoas, cada um tem a sua experiência com os valores. Por exemplo, há coisas que são valorosas para mim e não são valorosas para o outro. A ideia de coragem pode ser algo extremamente importante para mim, sendo que para outro pode ser algo mais secundário. Então a gente percebe que sim, há uma experiência objetiva com valores, no sentido de eles serem realidades exteriores, mas que também há um quê de subjetivo, no sentido de cada um é afetado por coisas diferentes. A gente vivencia, a gente vê muito isso no âmbito clínico quando a gente percebe que as pessoas têm jornadas, têm vidas extremamente diferentes, muito por conta dessa diferença. Muito porque diferentes coisas mexem com elas. Existem coisas que são mais valorosas para mim, que vão me movimentar de uma forma e, por consequência, eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou ter uma vida diferente. Então, diante disso, a gente já percebe uma disparidade de experiências, o que é muito importante para a logoterapia. Até porque os valores são formas do homem encontrar sentido no mundo. É a partir dessa vivência dos valores, muitas vezes, que o homem vai conseguir encontrar sentido. Quais são os tipos de valores? Existe um vídeo recente nosso que a gente até começou citando eles, mas agora eu vou buscar detalhar um pouquinho mais. O primeiro tipo seria os valores criativos. Os valores criativos estão muito ligados à ideia de deixar algo no mundo, de ir encontrar sentido em um valor voltado para a criação, para fazer algo. Um exemplo muito clássico disso seria o exemplo de um artista. Um artista que desenvolve uma pintura, desenvolve uma música, e a partir dessa experiência de criar algo, ele encontra sentido. Então aí a gente já tem o primeiro tipo. Agora falando um pouco sobre os valores vivenciais. A ideia dos valores vivenciais é algo mais passivo, não tão voltado assim para a ação, e sim para algo de vivenciar coisas que são importantes para nós, que são significativas para nós, e a partir disso encontramos sentido. Um exemplo muito claro disso é alguém que encontra sentido escutando música, aqui ainda voltado um pouco para a arte, né, na fruição da arte, mas uma experiência muito particular desse tipo é do amor. O amor de alguém, alguém importante para você. E isso também entra muito no âmbito da religião, na própria ideia de experienciar o amor de Deus.
a gente já encontra a ideia de uma vivência, de algo passivo, no qual eu recebo algo. Então a gente também pode encontrar sentido não só em fazer, mas também em experienciar, em receber algo do mundo. E já passando para o terceiro aspecto, que seria os valores de atitude. Os valores de atitude estão muito relacionados à ideia de que existem realidades que nós não conseguimos mudar, que às vezes são dolorosas. Inclusive, no vídeo passado eu citei um pouco desses valores ligados à experiência de Frankl no campo de concentração, que era uma realidade que ele, como um prisioneiro daquele campo, ele não conseguia mudar aquela realidade, mas ele conseguia sim encontrar sentido por meio de valores de atitude naquele local, ou seja, buscar encarar aquela situação de uma forma heróica. Um exemplo disso, saindo um pouco dos momentos de campos de concentração, mas, por exemplo, uma mãe que se depara com a doença de um filho, que por enquanto não há o que se fazer, mas ela pode escolher encarar aquilo de uma forma muito especial e muito amorosa para ele. E, inclusive, um certo adendo, até já direcionando um pouco para o próximo tópico, é justamente a ideia dos valores de atitude que vão fazer com que Frankl afirme, e na minha opinião muito ousado, em dizer que a vida nunca carece de sentido. Porque mesmo no momento em que nós não podemos fazer algo, no momento que nós não podemos vivenciar nada de bom, podemos ainda ter uma atitude muito especial diante da nossa realidade, da nossa situação. Então, aqui a gente entende um pouco a afirmação da logoterapia, que algumas vezes as pessoas tentam colocar como se a logoterapia fosse extremamente otimista, no sentido quase ingênuo. Não, mas sim baseado em algo muito específico da teoria. E agora a gente pode fazer uma certa reflexão diante da nossa realidade do mundo moderno. É muito comum, às vezes, o comentário dizer que vivemos numa sociedade sem valores. Vivemos numa sociedade desatrelada da tradição e por isso temos sempre o sentimento de estarmos perdidos, de não termos algo que nos oriente. Isso, inclusive, é algo que Frankl vai comentar muito nos seus livros, no sentido de o homem moderno ele encontra uma dificuldade que até então isso não era tão vivenciado, no sentido de, olha, e Frankl geralmente comenta dessa forma: o homem não está atrelado aos seus instintos, o que torna ele mais livre, mas não há um instinto que diga a ele o que fazer. E hoje nós temos o quadro de que nós não temos uma tradição que nos dá um caminho específico para trilhar, o que gera sim um sentimento de confusão. Mas é muito importante a gente retornar um pouco o que eu falei anteriormente sobre os valores de atitude. Frankl vai dizer que, mesmo nas situações mais horríveis em que não há o que se fazer, ainda é possível experienciar sentido. Então, mesmo diante de um mundo em que a tradição, de certa forma, encontra-se escassa, ainda assim é possível encontrar sentido. Ainda assim, o mundo não perde sentido. E isso é muito interessante a gente pensar um pouco, já fazendo uma certa reflexão, talvez voltada para o âmbito da educação, como Frankl colocou, a ideia de que em um mundo em que a tradição não tem a força que ela possuía antes em outros momentos, se torna cada vez mais necessário uma educação que procure formar bem a consciência dos jovens, que procure formar bem a consciência daqueles que se encontram nas escolas, ou seja, que eu me direciono muito mais às crianças. É muito importante para essas pessoas terem uma consciência refinada, para que elas consigam captar sentido, para que elas estejam de ouvidos abertos, de olhos abertos para os elementos significativos. E é claro que eu não estou me referindo apenas às crianças, pessoas que estão nas escolas, mas até mesmo para nós. É muito interessante a gente perceber o quão é necessário, no nosso mundo de hoje, formarmos bem a nossa consciência, de estarmos abertos, de estarmos capacitados para encontrar sentido na realidade. E pessoal, já se aproximando um pouco mais do final do nosso vídeo, eu gostaria de pedir para que você, por favor, dê o seu like. Se você gostou mesmo desse vídeo, por favor, comenta sentido aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações.